Sabe aquelas marcas que parecem ter fãs, quase um culto, e outras com produtos tão bons quanto, que simplesmente passam batido? Pois é, existe um segredo por trás dessa lealdade toda, um conceito chamado de o círculo dourado. Todo mundo já viu isso acontecer. Campanhas de marketing geniais que não dão em nada. Ideias que parecem ótimas no papel, mas que nunca decolam. O que será que separa o que inspira as pessoas a agirem daquilo que acaba caindo no esquecimento? A resposta, na maioria das vezes, está no jeito como a mensagem é passada. E aqui entra o erro mais comum na comunicação. Um erro que pode custar vendas, seguidores e autoridade. É começar a conversa pelo lado errado. E o pior é que quase todo mundo faz isso sem nem perceber. Pensa aí no último anúncio de celular. Por exemplo, provavelmente falava da câmera, do processador, do tamanho da tela, tudo sobre o que o aparelho é. Mas isso realmente gerou uma conexão com a marca? Para a maioria das pessoas, a resposta é não. Agora, as marcas e os líderes que realmente inspiram, tipo uma Apple ou um Martin Luther King Jr., eles fazem o exato oposto. Eles não começam falando o que fazem, eles começam pelo porquê fazem. E essa pequena mudança, ela transforma tudo. Deixa de ser uma simples venda e vira o começo de um movimento. Essa abordagem invertida, ela tem um nome, o círculo dourado. É um modelo super simples que ficou famoso com o Simon Sinek numa das palestras do TED mais vistas da história. E ele revela o segredo para uma comunicação que realmente inspira. Imagina só, 3 círculos, um dentro do outro. No de fora, a gente tem o quê? Um pouco mais para dentro, o como. E bem no centro, no coração de tudo, tá o porquê. A grande sacada é entender que a influência de verdade não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Vamos explicar melhor. O que é fácil? É o produto, o serviço. Como é o diferencial, o processo único. Mas o porquê? O porquê é o mais difícil. E não é sobre ganhar dinheiro, isso é só um resultado. O porquê é o propósito, a causa, a razão pela qual uma organização existe. E é aí que a maioria se perde. E aqui a gente vê a diferença de forma bem clara. De um lado, a comunicação típica começa com o que e vai tentando chegar no centro. Do outro lado, a comunicação que inspira. Ela nasce do porquê, com clareza, com foco. É a diferença entre gritar no meio de uma multidão e começar uma conversa que realmente significa algo. E isso nos leva à ideia principal do Sinek. As pessoas não compram o que uma empresa faz, elas compram o motivo pelo qual ela faz. A lealdade não é construída em cima de características de um produto, mas sim de valores e crenças que são compartilhados. Ninguém se junta a um produto, as pessoas se juntam a uma causa. Tá, mas por que esse jeito de comunicar de dentro para fora funciona tão bem? A resposta não é só marketing não, ela está na própria biologia do cérebro humano. Vamos entender um pouquinho da neurociência por trás da inspiração? Acontece que o círculo dourado bate direitinho com a estrutura do nosso cérebro. O neocórtex, que é a parte mais de fora, lida com a lógica, com a linguagem, ou seja, com o que e o como. Mas o sistema límbico, lá no centro, é quem cuida das emoções, da confiança, da tomada de decisão. Ele responde ao porquê. Falar de porquê é falar direto com a parte do cérebro que decide as coisas. Isso explica aquela história de decisão instintiva. O nosso sistema límbico decide com base na emoção, e aí o neocórtex corre atrás para achar razões lógicas que justifiquem aquele sentimento. É por isso que começar com fatos e números com o que muitas vezes não funciona. É como se estivéssemos falando com a parte errada do cérebro primeiro. Ok, a teoria é bem interessante, mas como a gente aplica isso na prática? Vamos transformar o círculo dourado numa ferramenta para refinar qualquer comunicação a partir de agora. O processo é bem direto e segue o círculo de dentro para fora. Primeiro e mais importante é descobrir o porquê, a missão central. Depois, definir o como, que são os princípios e as ações que dão vida a esse porquê. Só aí, então, é que se apresenta o quê, o produto que serve como prova de que o propósito é real. E por último, claro, aplicar essa lógica em todo lugar. Olha só a diferença que isso faz na prática. A abordagem comum diz, venda um curso de marketing. A abordagem no círculo dourado começa diferente. Acredito que pequenas empresas merecem competir. Dá para sentir a mudança? Uma é uma transação, a outra é um convite para acreditar em algo. Uma vende um produto, a outra oferece uma visão de mundo. A conexão, claro, fica muito mais forte. Isso vale ouro nas redes sociais.
Em vez da bio do Instagram dizer só o que se faz, que tal resumir o porquê numa frase? No próximo vídeo, em vez de começar falando do produto, comece com uma declaração forte sobre o seu propósito. Estruturar tudo em volta do porquê faz com que se capture a atenção em vez de só pedir por ela. E é muito importante entender uma coisa: o círculo dourado não é só uma tática de marketing, é algo bem mais profundo. É uma filosofia sobre como construir confiança e uma conexão humana de verdade em tudo que se faz. Quando isso é aplicado do jeito certo, o foco muda. Deixa de ser sobre transações e passa a ser sobre relacionamentos. Não se está mais tentando ganhar um cliente, mas sim um defensor da sua causa. E aqui está o grande pulo do gato. Ao liderar com o porquê, para-se de vender produtos e começa-se a vender transformação. As pessoas não estão comprando só o que é feito, elas estão comprando o que aquilo as torna. Elas estão investindo numa versão melhor de si mesmas. Então, a pergunta que fica no final não é o que se faz, mas sim por que se faz. Qual é o propósito que move as coisas? Quando se descobre isso e se comunica isso, não é mais preciso correr atrás de clientes ou seguidores.